Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sei que de todas as horas para falar num congresso, essa talvez seja a mais ingrata, porque é aquela que o almoço está fazendo efeito na gente ainda, né? Então, ainda mais nessas cadeirinhas tão macias aqui, o convite ao sono é sempre mais interessante do que o convite à reflexão. Então, fiquem tranquilos aí, eu entenderei perfeitamente alguma roncadinha de leve, é mais do que natural. Eu queria, na verdade, começar agradecendo a grande honra de estar aqui, né, em primeiro lugar com vocês que estão aqui a essa hora. Queria agradecer o convite da Justiça Brasileira, numa das suas mais importantes cortes, o STJ, o convite, e aí na pessoa do ministro Sanseverino. Queria agradecer ao IBDS, na pessoa do Ernesto, mas também de toda a sua equipe, que tem a cada congresso batalhado tanto para que o direito do seguro saia de um pequeno círculo de auto-intitulados especialistas e se torne parte da cultura jurídica geral. Eu vejo toda a sua equipe sempre de maneira impecável, doutor Ernesto, apresentando o que de melhor é possível ser apresentado. Queria relembrar aqui a figura do nosso José Solero Filho, que é o inspirador dessa obra toda, foi um advogado de direito de seguros que passou na primeira turma de advogados do IRB em 1939. E para ele havia uma forma de raciocinar direito do seguro. Direito do seguro é uma parte do direito de um país inteiro e, portanto, deve servir a este país inteiro como um todo e não a uma ou outra parte da relação securitária. É um pouco este o signo da nossa reflexão hoje aqui. Eu queria também fazer uma lembrança especial ao nosso homenageado deste congresso, que é o doutor professor Flávio Queiroz Cavalcante, que nessa esteira do Dr. José Solero Filho também sempre compreendeu o direito do seguro de maneira interligada com as aspirações mais altas do nosso país. Eu queria falar que é uma honra estar aqui ao lado do meu amigo Gabriel, que é um advogado brilhante, com atuação marcante junto ao CAD, onde eu tenho a honra de ser hoje membro do tribunal. Às vezes eu tenho que falar não, mas via de regra ele tem uma advocacia tão competente que eu acabo sendo obrigado a falar sim. Então fica aí o meu registro público à atuação competente do meu amigo Gabriel. Eu queria chegar no nosso tema do seguro como barreiras à entrada. Eu queria fazer um percurso com vocês aqui de 3 momentos. O primeiro, as barreiras à entrada como metáfora. E eu acho que uma boa metáfora para isso é a construção de Brasília, já que aqui estamos. A segunda é barreiras à entrada e o seu regime geral no direito econômico. E o terceiro, finalmente, barreiras à entrada no direito econômico do seguro. E aí eu escolhi 2 casos que eu avalio, nos permitem entender um pouquinho do que significa barreiras à entrada dentro do mercado de seguros. E esses 2 casos são um caso envolvendo a Qualicorp, que é uma administradora de benefícios, e um segundo é o caso envolvendo BB Mafre. Primeiramente, barreiras à entrada como metáfora, e isso nos permite chegar um pouquinho perto já do nosso objeto. A minha escolha é pela cidade de Brasília. Para os que aqui vivem, a cidade vai se tornando cada vez mais naturalizada. Para os que aqui chegam, ainda há o sentido de espanto com a sua arquitetura monumental e a sua dificuldade em se andar a pé. O meu amigo Maurício ontem me dizia que, ao pedir a informação sobre onde ele encontrava uma farmácia, a pessoa que ele deu a informação falou: é bem perto, é só você seguir reto e virar à direita. Só que este seguir reto e virar à direita não era um seguir reto e virar à direita de São Paulo, né, que é um quarteirão. Era um seguir reto e virar à direita muito grande, né? Ele falou: como alguém dá uma informação destas assim, tranquilamente, né? Um seguir reto e virar à direita que me leva quase meia hora, né? E, enfim, como não somos os mais bem preparados fisicamente, isso é uma barreira à entrada bastante significativa para o alcance a este bem. Só que Brasília, como um todo, ela foi pensada também para ser uma barreira à entrada. O presidente Juscelino Kubitschek, ao se organizar e ao ter ao seu redor algumas das mentes mais brilhantes da sua época e algumas das pessoas mais dinâmicas da sua época, ele também pensou Brasília como barreira à entrada para 2 coisas que ele julgava muito ruins e perigosas para o povo brasileiro. Primeiro, Brasília
é a meta-síntese do plano de metas, que é composto por 30 metas. Brasília é a 31ª meta, é aquela que congrega tudo. E o presidente Juscelino Kubitschek, está aqui o professor Gilberto Bercovitch, que é uma autoridade no assunto. O presidente Juscelino Kubitschek imaginava a ocupação do espaço central do Brasil como um elemento fundamental ao impedimento da ocupação estrangeira, prioritariamente porque o mundo poderia passar por crises de fome e nós vivemos um imenso vazio territorial do litoral para dentro do país. Então, o primeiro sentido político da construção de Brasília, muito mais do que a mera construção de uma nova cidade, é elevar a barreira à entrada a uma possível ocupação estrangeira num contexto de Guerra Fria, onde a comida poderia ser um bem essencial. Então, barreiras à entrada são obstáculos que se coloca à fruição de um determinado bem. E tem uma segunda função de barreira à entrada que a cidade de Brasília representaria. O presidente Juscelino Kubitschek tinha a perfeita noção de que a capital brasileira, sendo no Rio de Janeiro, ela era constantemente vítima de tramas, de golpes de Estado que se faziam em 3 ou 4 quarteirões entre 2 ou 3 generais e 2 ou 3 donos de jornal. Portanto, tirar a capital do país de uma cidade que era simultaneamente capital do país e dominada por uma pequenina oligarquia era também elevar as barreiras à entrada à sanha golpista e, portanto, tanto uma função de barreira à entrada quanto a outra eram, na verdade, funções de barreira à entrada protetivas da democracia brasileira. Essa primeira aproximação do que são barreiras à entrada, utilizando-se como metáfora a cidade de Brasília, basicamente nos permite concluir que quando você monta uma barreira à entrada, fundamentalmente a função por trás desta barreira é dizer, aqui você não chegará. E aí você estruturará a barreira à entrada de diversas maneiras. E a estruturação dessas barreiras à entrada, ela é objeto do direito econômico como um todo e ela é objeto especificamente do direito econômico do seguro em particular. Eu agora vou passar já à segunda parte da minha intervenção, que eu espero seja bastante rápida, que são as reflexões sobre barreiras à entrada no direito econômico como um todo. Fundamentalmente aqui, nós temos no direito econômico brasileiro as classificações das várias formas de atuação do Estado na economia. Então nós temos a classificação mais acabada, que vem desde a década de 60 e 70, na reflexão elaborada pelos professores Geraldo Vidigal, pelo professor Eros Grau, que basicamente fala: o Estado atua em relação à economia fundamentalmente de duas formas. Ou ele atua como um ordenador da atividade econômica, ou ele atua como um produtor da atividade econômica. Essa é uma tipologia mais ou menos encontrável em todos os estados capitalistas do mundo, inclusive naqueles em que mais aparentemente isto não seja possível. Nós teremos o Estado atuando como produtor de bens econômicos naquele estado que mais se apresenta como liberal, que é o caso dos Estados Unidos da América. Existem ali exemplos e mais exemplos de atuação direta do Estado norte-americano como produtor de bens econômicos, uma das quais, inclusive, é toda a engenharia aeroespacial que levou o homem para a Lua. Ali não foi nenhum empresário que construiu toda esta engenharia ao longo de mais de 30 anos, foi o Estado norte-americano que construiu essa infraestrutura econômica. E temos também, de outro lado, nos estados mais de economia controlada e no qual o Estado assume funções de produtor, nós também temos ali, pelo contrário, atuações do Estado como ordenador da economia, colocando os quadros gerais onde os atores econômicos terão mais ou menos liberdade de atuação. Ambas essas essas técnicas de atuação do Estado em relação à economia, elas por sua vez se subdividem. A atuação do Estado no domínio econômico como produtor, ela pode dar-se por absorção, o Estado absorve toda aquele espaço do domínio econômico, como foi aliás o caso aqui no setor de seguros brasileiro durante décadas, com o Instituto de Resseguros do Brasil absorvendo toda a atividade econômica de resseguro. Isso vem
de um contexto histórico no qual era muito comum o chamado sinistro do navio, que basicamente era quando ocorria um grande sinistro aqui e o segurado chegava para fazer a cobrança da sua seguradora por meio de um processo administrativo ou de um processo judicial, e na verdade a seguradora entrava no navio e ia embora. O sinistro, na verdade, não era do navio, o sinistro era aquele que o segurador, que o segurado, perdão, ele experimentava quando o seu segurador, vendo que as suas reservas daquela operação transnacional para si, porque ele era um ressegurador estrangeiro, um segurador estrangeiro no Brasil, quando aquela operação daria prejuízo, o melhor que ele tinha a fazer era fechar as portas e ir embora. Com algumas dessas ocorrências, então, é que Getúlio Vargas decide, por conta da sua assessoria econômica, nacionalizar o seguro, e essa é uma política que, na verdade, está encartada na política de industrialização brasileira. É porque se nacionaliza o resseguro é que haverá possibilidades de desenvolvimento da atividade securitária e, portanto, da atividade industrial brasileira, que é o que estava na cabeça do presidente Getúlio Vargas. Esse então é um exemplo de atuação do Estado na economia como produtor direto por absorção. E há a atuação do Estado na economia como produtor direto de bens por participação, que é quando ele entra em concorrência. E nós temos aqui o caso hoje vigorante da atuação da seguradora do Banco do Brasil, das seguradoras dos vários braços financeiros públicos do Estado, e assim também como é nos Estados Unidos o setor de resseguro, prioritariamente ainda o resseguro rural, ele é largamente subsidiado pelo Estado norte-americano, mas há a possibilidade de resseguradores e seguradores rurais ou agrícolas participarem em concorrência. Da outra banda, a atuação do Estado sobre a economia como ente normatizador, nós temos a atuação por direção, é aquela que expede normas cogentes, e a atuação por indução, que é aquela que cria um ambiente no qual o ator econômico andará, porque ele estará incentivado a fazer alguma coisa do gênero. Essas são as técnicas de atuação do Estado em relação ao domínio econômico, e elas diretamente constituirão o nosso regime de barreiras à entrada. Só que essas técnicas, elas não estão no ordenamento jurídico andando ao léu, soltas. Elas têm um fim para os quais elas devem se submeter e aos quais elas são instrumentais. Esses fins são, na verdade, os fins determinados pela Constituição para a nossa ordem econômica como um todo. E esses fins da ordem econômica constitucional basicamente estão articulados no artigo 3º, que estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre os quais, basicamente, ali pode-se extrair a necessidade de construir uma nova estrutura econômica para o país, que seja uma estrutura fundamentalmente com capacidade de produção e distribuição daquilo que é produzido de maneira mais igualitária do que era quando o Constituinte assim pensou este projeto. E também no artigo 219, que afirma que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar, dentre outros fins, o bem-estar da população, o desenvolvimento socioeconômico do país e a autonomia tecnológica. Portanto, aquelas primeiras técnicas de atuação do Estado em relação à economia, elas são funcionais, elas são voltadas, elas são instrumentais à realização destes fins maiores da economia brasileira, que basicamente dizem com a superação do estado de subdesenvolvimento da nossa economia. Essa caracterização geral do ordenamento de direito econômico, basicamente, essa caracterização geral moldará um regime de barreiras à entrada. Se uma barreira à entrada ela estiver não conforme uma das técnicas de direito econômico aqui descritas como instrumento, ela não alcança legalidade formal. Se as barreiras à entrada estiverem não conformes aos fins do direito econômico previstos na Constituição, ela não alcança constitucionalidade material. Então, este arcabouço do direito econômico, ele é basicamente um corte sobre como nós podemos analisar a constitucionalidade e a legalidade das barreiras à entrada em geral e a legalidade e as barreiras à entrada no mercado de seguros em particular. E com isso eu passo para o último bloco das minhas reflexões aqui compartilhadas com vocês, que são justamente
que é justamente o regime de barreiras à entrada no direito econômico do seguro. E, basicamente, pesquisando a forma como a legislação está organizada, eu consigo encontrar duas barreiras à entrada na atividade seguradora. A minha divisão funcional com o Dr. Gabriel foi que ele falaria sobre seguros e barreira à entrada nos mercados em geral, e eu falaria de seguros e barreira à entrada no mercado de seguros especificamente. E revisitando a legislação e a normatização de direito econômico emanada pela SUSEP, pelo CNSP, basicamente eu consigo encontrar duas grandes barreiras à entrada que são estruturadas para o funcionamento da empresa securitária. Um primeiro rol de barreiras à entrada diz com o capital financeiro que as empresas que exercem atividade seguradora elas devem ter. Um segundo rol, tipo de barreiras à entrada, diz com o capital humano que essas empresas podem ter. E aí eu gostaria de narrar um pouquinho que tipo de barreiras à entrada, tanto em relação ao capital financeiro quanto ao capital humano, e trazer finalmente para vocês dois exemplos de caso concreto nos quais o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica se debruçou para decidir sobre barreiras à entrada no mercado de seguro. Basicamente, do que estamos falando aqui é do funcionamento do mercado onde atuam as empresas de seguro. Portanto, algo relativamente distinto do contrato de seguro ou dos direitos de seguro, do segurado ou do segurador, tal qual até agora vinham sendo debatidos no Congresso. Entretanto, isto é apenas aparentemente verdade. Nós não temos a possibilidade de o contrato de seguro ser fruído na sua plenitude se a empresa de seguro não estiver adequadamente organizada. Essa era há tanto tempo já das lições que eu aprendi desde estudante com o meu mestre na advocacia, na vida profissional, Ernesto de Cirunic, valer o Vivante e o Ascarelli, porque são eles os que saem da concepção do contrato de seguro como um contrato bilateral, penetram na empresa de seguro como empresa plurima ou como contrato plurimo que leva à existência de uma empresa e, portanto, não é possível que compreendamos a fruição do contrato de seguro sem que compreendamos a constituição da empresa de seguro. E aí é exatamente por este raciocínio, porque não é possível que compreendamos a fruição individual sem que compreendamos a estruturação coletiva, que a obrigação securitária ela é a obrigação de garantia e que o contrato não é aleatório, o contrato é comutativo. Portanto, do que estamos falando aqui não é de algo externo ao contrato individual de seguro, mas é de algo constitutivo do contrato individual de seguro, que é a estrutura da empresa de seguros como um todo. Portanto, as primeiras barreiras à entrada que eu gostaria de tratar aqui com vocês, elas dizem a respeito do capital financeiro. Não é qualquer pessoa que exerce a empresa de seguro. Aliás, não é qualquer pessoa, inclusive formalmente, porque tem que ser uma sociedade anônima. E isto também não é à toa. Uma sociedade anônima ela tem requisitos de capital, de constituição de reservas, e ela tem requisitos de transparência da sua gestão, que é aquilo que é considerado o mínimo para que a quantidade de reservas coletivas coletadas no público e gerenciadas pela seguradora, elas sejam adequadamente voltadas ao seu fim. E aqui na palestra que me antecedeu, do nosso professor mexicano, Pablo Medina, ele deu um dado que para mim é surpreendente. Ele disse o seguinte: no México, o setor de seguros é muito mais poderoso do que o setor bancário. Aqui no Brasil, ocorre o inverso. Aqui nós tínhamos lá para trás os desenhos do sistema financeiro da década de 60, eles, assim que existe o golpe militar de 64, nós temos uma sequência de leis que estruturarão o sistema financeiro. Uma lei que já vinha sendo debatida desde a República Democrática, que é a lei que estrutura o orçamento brasileiro, que é promulgada em 64, mas logo em seguida vem a lei do sistema financeiro, que é de 64, depois o decreto-lei de seguros, que é de 66, o Código
tributário que, salvo engano, é de 67 ou 67. Depois nós teremos o Decreto-Lei 200 de 67, que estrutura a administração pública brasileira como um todo. Ou seja, assim que os militares tomam o poder, eles preocupam-se em organizar o sistema financeiro. E havia um desenho ali minimamente preocupado em separar as atividades bancárias das atividades securitárias. Este desenho, originalmente pensado, e não originalmente pensado só aqui no Brasil, ele é um desenho que está razoavelmente espalhado mundo afora, ele vai sendo paulatinamente subvertido ou esquecido ou submetido à realidade do poder financeiro do setor bancário, que por fim acaba por controlar e submeter a atividade securitária aos interesses maiores das estruturas bancárias. E hoje em dia as movimentações empresariais das empresas securitárias no mercado, elas se dão em consonância com as estratégias das suas holdings controladoras, que fundamentalmente são aquelas oriundas originariamente do sistema bancário. O professor Pablo Medina colocou aqui um quadro diferente para o México. Se eu entendi corretamente o que ele colocou, existe não só um sistema securitário autônomo em relação ao sistema bancário, como na verdade um sistema securitário que tem mais penetração econômica e, dois, para o que aqui nos interessa especificamente, maior solvabilidade. Esse é o ponto dessa dessa primeira pontuação sobre o que são barreiras à entrada no sistema securitário estruturados pela legislação. Basicamente, elas falam o seguinte: quem quiser exercer atividade securitária terá que pegar uma parte considerável do seu capital, internalizar e congelá-la. Esta barreira à entrada, ela não é de pouca monta e ela tem uma função absolutamente clara. Na hora que acontecer sinistro, tem da onde tirar. Pensem vocês no seguinte exemplo, nada difícil de acontecer. Mais ou menos no ano, sei lá, alguns anos atrás, no ano de 2007, por exemplo. Então, se forma um administrador na Faculdade de Administração da Fundação Getúlio Vargas, e ele acaba entrando na companhia seguradora e ele percebe que os resultados não estão tão bons assim quanto os seus colegas dos fundos de investimento da Berrini estão performando, como eles dizem neste idioma que eles inventaram. Então, ao invés de só lucrarmos aqui pela atividade de 8% a 12%, por que nós não buscamos o mesmo grau de rentabilidade que os fundos de investimento e nós não tentamos aqui conseguir 20%, eventualmente até 30% por ano? Olha só que coisa. E eis que ele traz até uma proposta bastante bem estruturada. Ele acabou de voltar dos Estados Unidos, e ele fala, olha, tem uma coisa aqui que atualmente rende muito, e só não faz isso quem é muito bobo. São os títulos que nós estamos aqui vendendo, todos os bancos do mundo, os mais sofisticados, os melhores sistemas de informática e os melhores alunos das melhores universidades do mundo sufragaram isso, inclusive com teoria econômica, prêmio Nobel. Você tem aqui diversos teoremas, todos, inclusive os Nobéis que pensaram nisso, hoje eles também têm seus fundos e eles investem nesse tipo de coisa, e basicamente este negócio pegar títulos que não estão sendo pagos, colocá-los todos numa cesta só, e olha que coisa absolutamente lógica. Se colocarmos muitos títulos que não foram pagos e colocarmos todos numa cesta só, é claro que nem todos deixarão de pagar, portanto, alguns pagarão. Logo, será exatamente esta lógica que nos garantirá o lucro. E aí, então, eis que este recém-formado na Fundação Getúlio Vargas, bastante ávido por obtenção de resultados, ele convence a diretoria da sua seguradora, e eis que ela passa então a comprar os títulos que são derivados daqueles primeiros títulos. E aí o nome desses títulos derivados daqueles primeiros títulos derivativos. E esses derivativos, ele está ali por mais ou menos 2007, ele convence a seguradora, em 2008 acontece o que todos sabem que aconteceu. Para evitar esse tipo de incentivo e para evitar esse tipo de realidade,
que o Brasil tem uma severa regulação sobre as reservas técnicas, porque as reservas técnicas de seguradoras aqui, elas deverão fazer frente a sinistros futuros que são considerados um bem maior do que a rentabilidade de curto prazo daquele gestor ali. Elas então serão divididas em uma série de tipos diferentes de investimentos, basicamente os menos líquidos possíveis, e aí eles são tão pouco líquidos que inclusive eles nem se movem, eles são os imóveis, é o que de melhor a seguradora pode investir com uma considerável parte das suas reservas técnicas. Essa primeira barreira à entrada, e aqui o Decreto-Lei 73 de 1966, ele está ainda plenamente vigorante. Claro, existe uma enormidade, eu tentei fazer uma compilação de todas as regras que regulam as barreiras à entrada de capital, fundamentalmente a da Constituição e reserva de capital. E a hora que ficou imanejável para mim nas últimas 2 semanas, eu falei, não, nem vou expor isso aqui, porque além da regulação da SUSEP, tem a regulação do Conselho Monetário Nacional, tem uma enorme regulação do Banco Central e também da CVM. Basicamente, o resumo, vocês podem me crer, ele fala o seguinte: um pedaço inteiro da economia das seguradoras não será usado, porque pode chegar um gestor muito esperto, muito bem preparado, falando palavras em inglês, e quem há de negar a alguém algo sendo dito em inglês, certo? É praticamente impossível, né? Ele deve estar certo, não é? O único problema é que não, no caso foi uma catástrofe de proporções mundiais e, portanto, o nosso ordenamento jurídico ali, ele segurava aquele pedaço de patrimônio, constituindo uma barreira à entrada para outros que quisessem exercer a atividade securitária. Aí a segunda questão que eu aqui devo tratar com vocês é, estas barreiras à entrada para a constituição de capitais, elas são um impeditivo de gerar concorrência no setor, é dizer, a regulação estatal que determina que a proteção do fundo que servirá aos segurados, ela tem impedido que empresas venham a exercer esta atividade e assim, portanto, ofertar seguros no Brasil. E o CAD realizou um estudo com cerca de 25 mercados securitários, mercados relevantes, os mais específicos no setor de seguros, que basicamente correspondem aos ramos de atividade que a SUSEP também organiza, e basicamente a resposta que se chegou no final desta inquirição é não. As barreiras à entrada, que são protetivas das indenizações futuras, elas não significam, em hipótese alguma, impedimento de exercício desta atividade. Pelo contrário, o mercado brasileiro é um mercado altamente competitivo, no qual as barreiras à entrada que tem viés protetivo, elas servem apenas para selecionar aqueles que de fato não conseguiriam prestar a atividade e, portanto, apodrecer a atividade por dentro. Ela retira-os desta atividade, mas ela não impede que a atividade floresça. Este é a primeira das conclusões sobre barreiras à entrada, especificamente o capital financeiro. Agora tem a segunda análise que eu gostaria de trazer aqui para o compartilhamento de vocês, que são as barreiras à entrada dentro do mercado de seguro, não referente ao capital financeiro, mas referente ao capital humano. A atividade... doutor Ernesto, quanto tempo eu ainda tenho? Tá. As barreiras, o capital financeiro, o capital humano no setor de seguros, ele é objeto de regulação estatal. O Decreto-Lei traz uma norma específica falando, olha, um pedaço inteiro, está aqui o Walter Polido, que foi gerenciador desta norma durante alguns anos. Basicamente ali o que nós temos é um pedaço daquilo que é recolhido aos cofres da Funenseg, e aquilo é dinheiro de tributação, um pedaço, dinheiro de contribuição, um outro pedaço, ele deverá ser vertido à formatação de capital humano para o Sistema Nacional de Seguros. Esta
preocupação, que é uma preocupação legal, na verdade ela revela uma preocupação bastante precoce com os conhecimentos tácitos que existem nas atividades. E muitas vezes os conhecimentos tácitos são aqueles que definem a qualidade final da prestação daquela atividade. E os conhecimentos tácitos, eles valem dinheiro, e os conhecimentos tácitos são barreiras à entrada. E estes conhecimentos tácitos que valem dinheiro e muitas vezes estão invisíveis, eles foram objeto também de análise do CAD em um caso envolvendo o setor de seguros. Apenas para que nós tenhamos ideia de como os conhecimentos tácitos valem dinheiro, e toda a produção literária sobre inovação tecnológica, basicamente é uma resposta à economia neoclássica, que falava, olha, fiquem tranquilos, a inovação tecnológica, a tecnologia, ela surgirá quando a sociedade assim entender que vale a pena pagar o custo do surgimento da inovação tecnológica. Essa é basicamente a apreciação da economia liberal, clássica, de corte individualista, dizendo o mercado resolverá tudo. Os estudiosos da inovação tecnológica, indo um pouco mais profundamente nas condições empíricas do surgimento das inovações tecnológicas, eles falaram, olha, o único problema com esta teoria é a prática, porque de fato não acontece assim. A inovação tecnológica, ela surge, quando um empresário, quer seja ele privado, quer seja ele público, ele opta por descer nas profundezas da produção, portanto ele suspende durante um tempo a preocupação com os seus custos e ele faz uma aposta que pode ou não revelar-se lucrativa. Quando revela-se lucrativa, ela lhe traz os lucros do monopolista, os lucros extraordinários. E aí, neste empreendimento profundo na esfera da produção, o conhecimento tácito passou a ser muito mais valorizado do que era no modelo anterior, formalista, da economia neoclássica. O que significa que, advindo dos estudos de inovação tecnológica e da importância destes conhecimentos tácitos, o CAD foi capaz de olhar onde é que conhecimentos tácitos são barreiras à entrada para o exercício da atividade e, portanto, para a condição de concorrência geral em determinados mercados. E aqui eu gostaria de trazer um caso para vocês que eu avalio que revela um pouco a importância do capital humano no setor de seguros e isto como sendo uma barreira à entrada. No caso BB Mafre, que foi uma grande concentração de atividades seguradoras, houve ali um estudo detalhado sobre cada um dos mercados, a maioria seguindo o modelo geral que aponta que no Brasil, apesar de eventualmente não termos a concorrência mais próxima ao quadro de concorrência perfeita ou de amplíssima concorrência, tem ali vários grupos seguradores concorrendo e fornecendo alguma pressão competitiva entre si. Entretanto, no caso de seguros rurais, isto não acontecia. O Banco do Brasil, por uma série de razões históricas, é aquele que detém o crédito para a atividade agrícola e também por uma série de razões históricas é aquele que organizou a proteção securitária das atividades agrícolas na sua seguradora. Consequentemente, a seguradora do Banco do Brasil era aquela que detinha o maior número de técnicos capazes de compreender a colocação dos riscos securitários, portanto, o que assumir como risco securitário na área rural, e 2, a forma da regulação de sinistro, a hora que aconteceu, o que é que está coberto ou não por aquele contrato de seguro. Quando fizemos uma investigação sobre quantos técnicos estariam fora dessa junção BB-Mafre, nós vimos ali que a mobilidade ou a elasticidade deste recurso na economia brasileira, que eram técnicos especialistas em seguro rural, ela simplesmente não se dava. Não era possível uma seguradora entrar no mercado de seguro rural porque aqueles técnicos estavam completamente já sugados pela nova estrutura que se formava. Não havia, portanto, este recurso adiante. E uma das intervenções do CAD foi dizer, aqui esta concentração ela será permitida desde que um pedaço deste capital humano, que é uma barreira à entrada e que aqui está se tornando inacessível a outros, é uma barreira à entrada que está se tornando intransponível, esta barreira à entrada deve ser transposta, deve ser aberta e este capital humano, que são os técnicos especialistas em seguro rural, eles devem ser ofertados e esta foi a decisão final do CAD. Por fim, portanto,
eu queria concluir as barreiras à entrada dentro do mercado de seguros, nos meus últimos restantes 5 minutos, fazendo este brevíssimo resumo. Barreiras à entrada na prestação da atividade securitária, elas referem-se a barreiras à entrada de capital financeiro ou barreiras à entrada de capital humano. Esta constatação me levou a ler o projeto de lei articulado no âmbito do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, capitaneado pelo Dr. Ernesto de Cirunic, por tantos outros que estão aqui, vejo Maurício, Walter, professor Ayrton Pimentel, enfim, todos os que estão trabalhando nisso há tanto tempo, professor Voltaire, que é um apoiador desde a primeira hora. Ali existe na consecução, na concepção do projeto de lei, a preocupação com a diminuição dessas barreiras à entrada e especificamente estas duas que aqui eu coloquei para vocês, as barreiras à entrada como capital financeiro e barreiras à entrada como capital humano. Ao meu ver, o capítulo que regula, ou o capítulo que desenha a regulação de sinistros no projeto de lei, ele é um belo exemplo de como o projeto de lei ele é pró-competitivo e ele busca a democratização das relações no mercado, porque ao instituir um conjunto de direitos organizado, um patamar civilizatório mínimo, uma espécie de marco civil da regulação de sinistros, porque basicamente ele atribui posições jurídicas que deverão ser cumpridas por A e por B, o que é distinto do quadro atual, porque a regulação de sinistros, além de ser constituída por uma série de normas costumeiras e, na realidade, ao final da história, um pouquinho das regras administrativas, mas ao final da história, pela relação de poder para impor o procedimento de regulação de sinistro, o que inclui aí, eventualmente, o poder ou a capacidade do segurado de buscar os seus advogados para conseguirem contrapor-se aquilo. O projeto de lei, ele inverte essa situação, ele traz uma espécie de código de direitos estabelecendo posições jurídicas, um conjunto mínimo de direitos para o momento da regulação de sinistro. Ao fazer isto, ele aponta para a melhor qualificação dos profissionais de regulação de sinistro, ao meu ver, portanto, aqui incentivando o mercado a estruturar-se de maneira melhor. Dessa maneira, funciona este pequeno pedacinho do projeto de lei como um diminuidor de barreiras à entrada neste pequenino setor que eu me dispus aqui a analisar com vocês hoje. E, portanto, avalio, Dr. Ernesto, que só por isso já valia a pena a aprovação do projeto de lei. Nós poderíamos falar a respeito de tantos outros pontos que o tornam ainda mais importante para darmos esse passo na legislação brasileira. Eu gostaria de terminar agradecendo muitíssimo a atenção de vocês aqui. O fato de vocês terem ficado aqui depois do almoço e eu não ter ouvido os roncos que eu achei que eu ouviria no começo da palestra me deixa muito contente. Agradeço muito a atenção e saúdo a todos, saúdo especialmente a minha querida Helena e a esposa do nosso querido Flávio Queiroz. E agradeço mais uma vez o convite feito por você, meu amigo Ernesto Cirunic.